crianças! Tudo bem com vocês? Super divertidos? Super entusiasmados? Eu estou! Hoje temos aqui um jogo super divertido onde vais precisar de uma caneta, de um fio e de um garrafão. E o que é que nós fizemos? Neste cordel, no centro do cordel, nós enrolámos uma caneta. Tem de estar exatamente à mesma distância de um lado para o outro, ok? E vais ter de ir buscar um amigo, um familiar para fazer este jogo contigo. E cada um vai segurar na ponta. Olha, agora eu vou-te explicar como é que vai ser com os nossos amigos, ok? Bora lá! Ok, então quando você já tem de enfiar a caneta a equipa. Então vá. 1, 2, 3, já! Bora, Greta! Bora! Opa, meninas, vamos ver quem é mais rápido. São os meninos. Meninos. Meninas! Ok. Ganharam os meninos! Ok, vamos agora complicar um bocadinho. Elas têm vendas. Eu dei um nozinho na ponta, na mesma distância da caneta, para elas não saírem da mesma posição. Ok, vais baixar. Está aqui. Tem a caneta dentro do garrafão. Aí em casa, o que é que vocês podem fazer? Podem pôr a mãe, o pai, alguém a contar o tempo enquanto o teu irmão ou o teu amigo estão em casa a tentar enfiar a caneta de olhos vendados, tá? Então, vamos lá. Em 3, 2, 1, já! Bora! Faz metade do segundos! Ok, quantos dedos estão aqui? Levantados? Não. Quantos dedos estão aqui levantados? 3. Estás a ver, estás a ver. Já vai um pouquinho para trás. A contabilizar em 3, 2, 1, já! Bora, bora! Não conseguiram! Ganharam as meninas! Olá crianças! Então, gostaram do jogo? Olha, neste jogo consegui divertir-me imenso a ver as figuras que eles estavam a fazer, a tentar enfiar a caneta dentro da garrafa. Foi super divertido. Podes repetir em casa, é muito fácil de fazer. Mas, pensa lá uma coisa. Cada um deles tinha, em cada uma das pontas do fio, estava a segurar para poder colocar a caneta. Se alguém largasse o fio, o que é que iria acontecer? Não conseguiriam enfiar a caneta dentro da garrafa. Pois é, eles tiveram de confiar um no outro para que, então, pudesse resultar. Isto acontece com Deus. Em Provérbios 3:5 diz para nós confiarmos em Deus e não nos fiarmos no nosso próprio entendimento. Então, quando tens problemas, tu podes confiar em Deus. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro programa da Semana Kids. O nosso tema, como vocês já sabem, faz brilhar a tua luz. Portanto, se tu já tens o Senhor Jesus em teu coração, então a maneira de tu fazeres a luz de Jesus brilhar em teu coração é sendo obediente e fiel, como já vimos nos vídeos e nos programas anteriores. Hoje nós vamos aprender mais uma maneira de fazer a luz de Jesus brilhar em nós. Portanto, fica atento para descobrir a palavra-chave do dia de hoje, tá bem? Vem daí e participa conosco do nosso programa. Até já!
Talvez vocês tenham medo do escuro, ou de alguns bichos ou insetos. Talvez tenham medo de andar de avião, ou das ondas grandes do mar. Talvez tenham medo de ladrões, tempestades ou sons muito altos. São coisas que nos causam medo e nós temos medo de muitas coisas. Mas a Bíblia ajuda-nos a não termos medo das coisas à nossa volta. Então, em Salmos 56:3 diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Este versículo diz-nos que quando nós temos medo, nós podemos confiar em Deus e podemos acreditar que Ele vai estar ao nosso lado e nos vai proteger daquelas coisas que nos fazem sentir medo. Nós podemos ter medo de muitas coisas, daquelas coisas que eu já falei, ou de outras coisas como, por exemplo, o que é que nos vai acontecer no futuro? O que é que vai acontecer connosco lá para a frente? Mas se nós confiarmos em Deus, esse medo vai embora, porque Ele enviou o seu Filho para nos salvar e por isso o nosso futuro está seguro. E então a Bíblia ensina-nos isso, que quando nós temos medo, nós podemos acreditar e confiar em Deus, porque Ele nos vai proteger dessas coisas. Então, se tu já és salvo e já acreditaste em Jesus como teu Salvador, tu podes ter esta certeza de que Deus vai te proteger de todos os perigos. E quando Deus te pedir para fazer alguma coisa, mesmo que possa parecer assustador, mesmo que possas ter medo, podes confiar em Deus e fazer na mesma, porque Deus vai te proteger. Se tu ainda não crês em Jesus, também podes confiar nele, para que Ele possa afastar todos os teus medos, para que Ele te possa dar a certeza daquilo que vai acontecer no teu futuro, para que possas ter a salvação e ter a certeza de que um dia estarás com Jesus e não precisares de ter medo daquilo que vai acontecer. Vamos então aprender este versículo e vamos repeti-lo várias vezes para podermos lembrar e memorizar. Na Bíblia diz em Salmos 56:3: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Vamos repetir mais uma vez. A Bíblia diz em Salmos 56:3: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Agora, nós vamos eliminar a palavra estiver. E vocês vão repetir, dizendo essa palavra mesmo não havendo no nosso quadro. A Bíblia diz em Salmos 56:3: Mas eu, quando com medo, confiarei em ti. Vamos mais uma vez e agora vamos tirar. Já tiramos o estiver, já tiramos o em e agora vamos tirar a palavra eu. A Bíblia diz em Salmos 56:3: Mas quando com medo, confiarei em ti. E agora vamos tirar mais uma palavra e vamos tirar a palavra com. A Bíblia diz em Salmos 56:3: Mas quando medo, confiarei em ti. Vamos repetir mais uma vez agora tirando a palavra quando. A Bíblia diz em Salmos 56:3: Mas medo, confiarei em ti. Então vamos colocar novamente as palavras todas para podermos repetir o nosso versículo de uma forma completa. A Bíblia diz em Salmos 56:3: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Não se esqueçam de ir repetindo este versículo para vocês decorarem e poderem se lembrar dele quando precisarem e estiverem com medo. Mulher, venha cá, tenho novidades. Então, o que aconteceu? Convenci o rei daquele meu plano de vingança contra o Mardoqueu. A sério? Contaste que ele não se inclinou diante de ti? Muito melhor que isso. Convenci que todos os judeus são uma ameaça. E agora aquele povinho, todos eles serão um alvo a se abater. Finalmente, alguém faça alguma coisa com aquela gente. E não é só isso, mulher. Poderíamos ficar com todas as riquezas, todo o ouro, toda a prata daquele povinho ganancioso, miserável. E agora, mulher, poderia te dar um palácio digno de princesa. Poderia te dar carruagens, cavalos, roupas de linho e tudo do bom e do melhor. Você irá desfilar nas ruas de Suzã. Olá, meus amigos. Vamos continuar com a nossa história da Rainha Esther. Então preste atenção. Um servo do rei, valente, poderoso, com um cavalo imponente, chegou na praça de Suzã, diante de um poste central,
onde eles utilizavam para colocar ali, fixar os editais do rei, as leis, os decretos do rei. Chega este homem no cavalo e fixa o edital do rei. Imediatamente sai depressa porque há muitas outras cópias para espalhar, enfim, pelas províncias. Era uma lei importante que decretava a morte de todos os judeus. Bem, quando o povo de Susa leu o decreto, não podiam acreditar no que estava a ler. Todos ficaram chocados e muito tristes. Os judeus seriam mortos no dia 13 do 12º mês. Mas o que foi que os judeus fizeram para receber esse castigo? Qual é o crime que eles cometeram? Quando Mardoqueu leu o decreto, o seu coração encheu-se de tristeza pelo seu povo como sinal de dor e de tristeza. Ele rasgou as suas roupas, vestiu-se com um saco e colocou cinzas na cabeça como se estivesse morto. Isto mostrava que ele estava profundamente triste. Depois, Mardoqueu saiu a percorrer pelas ruas da cidade dando gritos de dor. Quando os judeus leram a lei, era uma lei dos medos e persas, que um rei, uma vez decretando, nem o próprio rei pode anular. Eles pararam de comer, puseram-se a chorar e puseram-se a jejuar e a orar, pois sabiam que naquela situação só Deus os podia ajudar. Bem, isto parece com a situação que nós enfrentamos nos dias atuais. Situações difíceis, muita gente desesperada, gente com medo de morrer. Meus amigos, só Deus nos pode ajudar em situações difíceis assim. Quando não sabemos o que fazer, quando passamos por situações complicadas, só Deus nos pode ajudar. Portanto, pede ajuda a Deus. Pede ajuda a Deus. Ele próprio diz: clama a mim, responder-te-ei e ajudar-te-ei. Ou eu darei resposta que tu não sabes, que nem sequer imaginas. Eu virei ao teu socorro. É isso que Deus está a dizer na sua palavra. Porque, entretanto, o povo estava sofrendo e não sabiam o que fazer, a não ser olhar para o céu e pedir ajuda a Deus. Mas lá no palácio, a rainha Esther não sabia do que estava a passar. Minha senhora, não sabe o que está a acontecer às portas do palácio. Mas o que é que se passa? Seu primo, o servo Mardoqueu, ele tem as roupas completamente rasgadas, cinza na cabeça e ele está aos gritos. A sua tristeza e o seu desespero são tão grandes que me dói a alma só de o ver, só de o ouvir. Oh não, para ele estar assim, algo de muito grave aconteceu. Vai chamar o meu servo Ataque, tenho um trabalho urgente para ele. Ok, minha senhora. Então, a rainha Esther percebeu que a coisa era muito grave. Ela falou com o seu servo de confiança, o Ataque, para saber o que realmente estava a se passar. Eles tiveram um encontro na praça da cidade, quando Mardoqueu contou tudo o que estava a se passar e entregou uma cópia do decreto do príncipe Amã, do rei Assuero, para as mãos da rainha Esther. E ainda mais ele disse ao servo Ataque: olha, diga à rainha que ela clame ao rei Assuero em favor do seu povo, porque o povo está numa situação de vida ou de morte. Quando a rainha Esther leu o decreto, percebeu-se que estava correndo grande perigo. Com certeza o seu coração ficou triste, pensou no pedido que Mardoqueu lhe fez, mas havia uma lei que proibia que as pessoas se aproximassem ao rei sem serem chamadas. Se fizessem, seriam mortos. A única maneira de escapar à morte seria se o rei estendesse o seu cetro de ouro. Era uma espécie de bastão que simbolizava a autoridade do rei. Esther sabia que o seu povo precisava de ajuda. Mas havia um mês que o rei não chamava a sua rainha aos seus aposentos. E se ela aparecesse diante do rei, sem ter sido chamada por ele, a sua vida corria perigo. Tanto Esther como seu povo precisavam de ajuda. E quem os poderia ajudar? A quem vocês pedem ajuda quando estão com dificuldades ou problemas? Todos nós passamos por tempos difíceis, não é mesmo? Agora, nesse período de pandemia, por exemplo, todos nós precisamos da ajuda de Deus. Talvez os vossos pais estejam com problemas, o papá sem emprego, os avós doentes, problemas na escola. Não importa que tipo de problemas estejas a enfrentar,
Deus sabe que as dificuldades da tua vida têm solução se tu pedires ajuda a Ele. Tu podes ficar preocupado ou com medo, podes ficar triste ou zangado. Às vezes, os outros nos deixam assim em situações difíceis, mas Deus nos pode ajudar. Mas às vezes, há outras pessoas que também nos podem ajudar, mas nem sempre sabem o que fazer. Por isso, só Jesus é que te pode ajudar. Se tu já tens Jesus como teu Salvador, podes pedir ajuda a Ele. Deus, o teu Pai Celestial, promete cuidar de ti, ajudar-te nas tuas necessidades. Não é? Podes confiar na promessa de Deus. Em qualquer dificuldade da tua vida, tu podes pedir a ajuda a Deus. Entretanto, Esté e o seu povo estavam numa situação difícil. Ataque levou uma mensagem da rainha Esté para Mardoqueu, dizendo assim: olha, Mardoqueu, há 1 mês que o rei não me chama. Se eu aparecer na presença dele sem ser chamada, eu serei castigada e punida com a morte. Mardoqueu tinha certeza de que Deus ia mandar ajuda para o seu povo, mesmo que Esté não ajudasse. Deus sempre protege e cuida do seu povo. Deus tinha prometido que enviaria um Salvador, e este Salvador pertenceria ao povo judeu, viria da linhagem do povo judeu, descendente do povo judeu. Portanto, Deus não iria permitir que os judeus fossem destruídos. Não é da vontade de Deus a destruição de ninguém. Todos os povos da terra podem desfrutar da graça e do amor de Deus. Muitos anos depois dessa história, Deus mandou o seu Filho, o Senhor Jesus, para ser o Salvador. Jesus veio a este mundo, nasceu aqui na terra, nasceu de uma família judia. A Bíblia chama isto de plenitude dos tempos, o tempo ideal, o momento da história em que Deus decide intervir e enviar o libertador, o pastor, o conselheiro, o amigo, o desejado das nações, o príncipe da paz, o nosso advogado, tudo que representa a nossa esperança e salvação, ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio ao mundo, a sua missão foi amar-nos. A Bíblia diz em Coríntios 15, 3 e 4, que ele deu a sua vida por nós, foi sepultado e ressuscitou 3 dias depois. Isto me faz lembrar de algo importante que Mardoqueu disse à rainha Esté. Ele disse assim: diz à rainha Esté que talvez foi para resolver esta situação que ela se tornou rainha. Mardoqueu acreditava que Deus, na sua providência, planeou a situação ideal para que Esté estivesse numa posição privilegiada para poder ajudar o seu povo. Então Ataque levou a mensagem de Mardoqueu para a rainha. Esté talvez deverá ter pensado: bem, será que Deus permitiu que realmente eu me tornasse rainha da Pérsia para ajudar o meu povo nessa situação difícil? Nos momentos difíceis, nós temos que refletir sobre estas coisas. O que é que Deus está a fazer? Como é que Deus está a agir? E nesses momentos difíceis, é aí que tu deves realmente ter consciência de que só Deus te pode ajudar. Se Jesus já é o teu Salvador, se tu já tens Jesus no teu coração, tu podes pedir a Ele ajuda nesses momentos difíceis, assim como a rainha Esté precisava da ajuda de Deus para entrar diante da presença do rei Assuero. Porque Deus pode providenciar uma solução para o problema de qualquer um de nós. Deus não iria deixar o seu povo ser destruído, mesmo que Esté tivesse com dificuldade. Bem, Esté pensou e agora já sabia o que fazer. Ela pediu a Ataque que levasse uma mensagem a Mardoqueu: reúne todos os judeus de Susa e pede que todos jejuem. Fiquem juntos, sem comer, sem beber, por 3 dias, orando por mim. Eu vou fazer o mesmo com as minhas servas. Depois de 3 dias, então, eu falarei ao rei Assuero. Embora seja contra a lei, e eu possa ser morta por causa disso. Que alívio Mardoqueu sentiu quando ouviu esta notícia. Mardoqueu saiu apressadamente para espalhar a notícia para todos os judeus de Susa. Por 3 dias o povo judeu orou, reuniu-se para jejuar e orar. Só Deus os podia livrar da morte naquele momento.
Eles esperaram a resposta do grande Deus, que tem prazer em responder às orações do seu povo. Esta era a única esperança do povo judeu, o Senhor Deus. Assim como o povo judeu e a rainha Esther pediram ajuda a Deus quando estavam com esta dificuldade, eu desafio-te, se tu já tens Jesus no coração, esta semana, se passares por um momento difícil, pede ajuda a Deus. Não importa que dificuldade seja. Pode ser uma dificuldade pequena, mas que tu não consigas resolver. Pode ser uma dificuldade muito grande, que ninguém consiga resolver. Mas Deus pode resolver os nossos problemas, por isso, pede ajuda a Ele em oração. Então, até a próxima. Onde é que fica a Pérsia? Vamos descobrir nos nossos dias aonde é que fica a nossa Pérsia. Deixa eu ver aqui. Pérsia. Aqui, no Irão. O Irão fica, deixa ver, acima da Arábia Saudita. Ora, exatamente aqui. O Irão é o antigo Império Persa. E era realmente muito, muito grande. Como viste, a Pérsia fica no atual Irão. O que é que podemos descobrir mais? Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Pois bem, o grande Império Persa, segundo os nossos livros de história, dizem que foi em 519, 465 a.C. Já foi há muito tempo. E este foi o tempo em que viveu a rainha Esther. O Império Persa também foi conhecido como o Grande Império Aquemênida. O Império Aquemênida era dividido por satrápias, ou seja, dividido por pequenas províncias. Cada província era governado por um sátrapa. O que é que será um sátrapa? É o governante. Muito bem. Havia muitas províncias que faziam parte deste grande império. Era um império que ia desde a Índia, à Macedónia, Grécia, passava por Israel e até ao norte de África, do Egito e ainda Etiópia. Era mesmo muito grande este império. Um dos maiores que existiu na nossa história. A rainha Esther, antes de se chamar Esther, era Hadassa. Sabes o que significa Hadassa? Hadassa é o nome de uma flor de murta. É uma flor muito bonita, uma flor branca. E ela era uma jovem que vivia com o primo. Cedo perdeu a sua família. Esther, segundo me conta a história, era muito bonita. E por isso, assim como todas as donzelas bonitas das 127 províncias que existia lá no Império da Pérsia, ela foi escolhida para ir durante 12 meses para um spa. Que rica vida! Isto me faz pensar, como é que será que eles se vestiam? E como é que será que seria as roupas, as joias? Ora, os penteados, como vocês podem ver, eram muito elaborados. Eles gostavam de longas barbas entrançadas e tinham sempre o cabelo muito encaracolado. Já a nível dos spas, eles usavam muito leite. Já viste o que é tomar banho de leite? O leite não serve só para beber, também era para tomar ricos banhos. Como o império era muito grande, era possível trazer vários costumes de todas as províncias. Uma das coisas tinha a ver com o Egito, que era muito bom em tratamentos de beleza. E eles utilizavam, por exemplo, a mirra, o incenso, como perfumes, o que cheiravam mesmo muito bem. Também se maquilhavam e maquilhavam-se com cores bem coloridas. Mas sabem uma coisa? Porque abusavam, às vezes ficavam com a pele muito estranha. Não abuses na maquilhagem. Ora bem, deixa ver o que é que eles gostavam mais.
Como podem ver, eles gostavam muito de ouro, muitas joias, muitos anéis. E eles tinham muita riqueza. Por isso é que encontramos várias peças de ouro, de prata, porque eles gostavam muito de estes objetos. A nível das cores, das vestimentas, os trajes eram muito bonitos e eram sempre muito coloridos. Quanto mais coloridos, melhor. A realeza normalmente usava-se o branco e também o azul, assim como o vermelho, bem forte. Deixa ver que temos mais. Já as mulheres gostavam assim de roupas como véus e também sempre tudo muito colorido e quanto mais joias, melhor. Uau! Como eles se vestiam! Tanta riqueza! E o spa! 12 meses num spa! Quem não quer? Bem, agora eu acho que já sei o que é que vou fazer. Para saber melhor como é que eles se vestiam, que tal nos vestirmos à época de Esther? Será que tu aí em casa consegues recriar? Eu aqui vou tentar. Tcharam! Olá! Reconhecem-me? Eu sou a princesa Adassa. E vocês já têm aí o vosso traje? Sabem uma coisa? Eu preguei uma partida ao nosso professor Oséias. Querem ver como é que ele está? Oséias! Anda cá! Ai, tão lindo que ele está! Sim, senhora, apresento-vos o rei Ciro. Servos, tragam uvas. Um rei sem uvas não é rei. Pois claro que sim. Muito bem, como podem ver, aqui estamos nós. Inventem as vossas fatiotas e divirtam-se. Sou o rei! Estou vendo essas coisas, essa joia, mas sou o rei! Claro que sim, Oséias. Está bem, professora, com certeza. Então vá, amanhã vamos continuar a descobrir mais coisas sobre a Pérsia. Tchau, tchau! Bem-vindos à nossa aventura missionária. Nós temos estado a viajar até o nosso destino final, que é Tirunelveli, na Índia, mas a caminho nós estamos a percorrer os mesmos passos que a missionária Amy Carmichael percorreu, os locais onde ela passou. O nosso ponto de partida foi Irlanda, o país onde Amy nasceu e cresceu e onde passou uma boa infância, uma boa juventude. Mas deixamos a ilha da Irlanda, que é uma grande ilha, e fomos para uma outra ilha muito maior, que é a Inglaterra. E em Inglaterra nós estamos na cidade de Manchester. Em Manchester, Amy alugou um quarto num bairro pobre onde moravam muitas cholis, aquelas jovens que trabalhavam nas fábricas. Amy queria estar próxima a elas, saber quais são as suas necessidades para poder melhor ajudar. E uma noite, quando ela estava a voltar para a casa da sua família, um grupo de rapazes cercou-a e Amy estava em perigo. E nós ficamos nessa parte, na nossa última história, não foi? Enquanto Amy caminhava e o grupo de rapazes intimidava e cercava, ela sentiu uma mão forte a puxá-la, a agarrá-la. E ficamos aí. O que é que será que aconteceu? Bem, aquela mão forte que a puxou-a para dentro de uma casa. E uma mulher a levou para dentro da sua casa e corajosamente deu um raspanete naqueles rapazes. O que é que vocês estão a fazer? Quem pensam que vocês são? A incomodar aqui esta jovem? Bom, eu acredito que ela deve ter dito poucas e boas àqueles rapazes. Apesar da experiência ter sido, imagino eu, bem assustadora, isto não deixou Amy desanimada. Ela não desistiu daquilo que estava a fazer, muito pelo contrário. Ela queria alcançar estes jovens que não conheciam o Senhor Jesus e foi uma oportunidade para ela perceber como verdadeiramente o seu trabalho era muito importante. Enfim, Amy confiava em Deus, confiava na sua proteção e por isso não desanimou e continuou a fazer o seu projeto, a sua caminhada. E sabem, naquela altura havia um versículo que estava sempre a aparecer na mente de Amy. Marcos 16:15, que eu gostaria de ler para vocês. Deixa só colocar aqui os meus óculos. E diz assim, Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
Estas são palavras do próprio Senhor Jesus. O coração de Amy estava a arder. O Espírito Santo estava a incomodar Amy. Estava a dizer a Amy, tu vais pregar o Senhor Jesus às nações. Tu vais sair do teu país. Precisas sair do teu país para que outros povos também conheçam o Senhor Jesus através do teu testemunho, através daquilo que tu lhes podes ensinar. E Amy pensava constantemente neste versículo. E um dia ela estava a participar numa grande conferência missionária e havia um missionário muito famoso que estava a pregar nesse dia. Na realidade, este missionário estava a partilhar o trabalho que fazia no interior da China. E quem era este missionário? Nada mais, nada menos que o grande Hudson Taylor, que foi um grande missionário que trabalhou bastante tempo no interior da China. Amy ouviu todo aquele trabalho fascinante que o Hudson Taylor contava e partilhava e ela percebeu no seu coração que Deus lhe estava a chamar para ser missionária. E ela começou a pensar nisso e teve esta convicção de que Deus queria que ela fosse missionária para longe do seu país, para o Oriente, quem sabe. Deus a enviaria para um lugar bem distante. E Amy queria ser fiel a esse chamado de Deus. Por isso ela começou a preparar-se. Foi estudar para uma escola que preparava jovens para a obra missionária, para se tornar também uma missionária. E em que cidade é que Amy estudou? Tcharam! Aqui atrás, estamos em Londres. Amy estudou numa escola cristã que preparava, portanto, missionários para saírem do seu país e levarem o Senhor Jesus e a palavra de Deus às nações. Bom, durante o seu tempo de estudo, ela começou a tentar perceber aonde é que ela poderia servir a Deus como missionária e, claro, ela ainda estava com aquela ideia que tinha sido passado por Hudson Taylor. Então ela pensou, China é a minha oportunidade de ir até o Oriente e ser missionária lá. Então Amy candidatou-se como missionária a esta missão de Hudson Taylor. E claro, ela estava desejosa de quando é que seria a resposta, quando é que viria a resposta da sua candidatura. E quando a resposta chegou, ela abriu. Amy tinha sido rejeitada. Pois é, por questões de saúde. Sabem, Amy sofria de uma doença que se chama neuralgia e que é uma doença do sistema nervoso central que provoca muitas dores no corpo. E isso faz com que a pessoa que tenha esta doença não só tenha muitas dores, mas muitas vezes tem que ficar imobilizada, tem que ficar de cama por longos dias. E claro, esta condição de saúde foi um precalço. Então, a missão do Hudson Taylor achou que ela não reunia as condições para ser missionária num local onde o trabalho iria ser muito desafiador. Então foi rejeitada. Pobre Amy. Será que ela desanimou? Nem por isso. Ela tinha certeza que Deus lhe estava a chamar para ser missionária. Então ela continuou a estudar, continuou a orar para que Deus lhe abrisse uma porta. Então pensou numa outra organização, numa outra missão. E desta vez, Amy candidatou-se para ir até ao Japão. Ela confiou em Deus, esperou e no tempo certo a resposta veio. E assim, em 1892, com mais 3 amigas, Amy apanhou um barco, porque naquela altura as viagens eram feitas de barco, de navio, apanhou então este navio e foi para o outro lado do mundo. Deixou a Europa, não é? Percorreu quase metade do globo para chegar até ao Japão. É desta que vamos sair da Europa e vamos então até a Ásia, até o Oriente. Vem comigo! Na longa viagem de barco até ao Japão, Amy partilhou a sua fé. Partilhou com as pessoas que estavam a viajar, com os membros da tripulação e sabem, até o capitão do navio ouviu o testemunho de Amy e aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. E enquanto o barco rumava até ao Japão, ele ficou muito impressionado como Amy nunca desanimava,
nunca se aborrecia, nunca ficava mal disposta com os desafios de passar muitos dias e semanas e até meses no navio. Ficou mesmo impressionada com Amy. Enfim, mas finalmente o navio estava a se aproximar do Japão. E já agora, uma curiosidade, tu sabias que os primeiros ocidentais a chegarem ao Japão foram os portugueses? Em 1543, os primeiros ocidentais a chegarem então no Oriente foram os portugueses. E sabes, na língua japonesa há muitas palavras que derivam do português. Konnichiwa! Amy tinha 26 anos quando chegou ao Japão e adaptar-se à cultura japonesa não foi nada fácil. Na realidade foi até muito complicado. A língua era difícil, os costumes eram difíceis, a comida era diferente, mas Amy não desmereceu. Todos os dias ela tentava aprender a língua e partilhar o Evangelho com a ajuda da sua intérprete, Misaki-san. Um dia, Misaki-san sugeriu a Amy que, em vez de usar as suas roupas europeias, porque é que ela não usava um kimono, a roupa tradicional japonesa, para poder estar mais próxima às mulheres japonesas. Amy pensou que as suas roupas europeias eram mais confortáveis. Ela sentia muito frio e as suas roupas da Irlanda, não era? As suas roupas da Europa eram mais quentinhas e ela sentia-se assim mais confortável. Por isso não aceitou a sugestão de Misaki-san. Então, uma vez ela estava a partilhar o Evangelho a uma japonesa com a ajuda de Misaki-san, mas ela percebeu que as suas roupas europeias estavam a ser uma grande distração. Em vez da senhora japonesa prestar atenção nas palavras que Amy estava a dizer, naquilo que ela estava a tentar transmitir do amor de Deus e da palavra de Deus, a japonesa estava mais interessada em olhar para o seu chapéu, para as suas roupas, para as suas luvas. E Amy, nesse dia, ela ficou muito triste. Na realidade, até chorou essa noite, porque percebeu que as suas roupas tinham sido uma distração à palavra de Deus. Foram uma grande distração quando Amy tentava evangelizar, não é? Falar do Senhor Jesus àquela japonesa. Então Amy tomou uma decisão. A partir daquele dia, o que é que acham que ela iria usar sempre? Claro, o kimono. Depois de quase 2 anos a trabalhar no Japão, Amy teve que voltar para a Inglaterra. Infelizmente, o seu estado de saúde ficou cada vez mais debilitado, ela estava com cada vez mais dores, então ela e os seus companheiros missionários chegaram à conclusão que era melhor ela voltar para a Inglaterra. E foi o que aconteceu. Amy continuava a confiar que Deus a queria no campo missionário, mas ela foi obediente e voltou então para a Inglaterra. Lá visitou a sua família, os seus amigos e algum tempo depois surgiu uma outra oportunidade para voltar ao Oriente, para um país que tinha um clima mais quente, o que seria muito bom para a doença da Amy, e foi então que em 1895 Amy fez novamente as malas e partiu. Para onde é que será que ela foi desta vez? Amanhã nós vamos saber, porque está na hora de fazermos registros no nosso diário de bordo. Então vamos lá. O que é que vamos registar? Bom, vamos registar que para ser um missionário de Jesus implica muitas vezes colocar o nosso conforto, o nosso prazer de lado e fazermos sacrifícios. O amor de Amy pelas jovens Shaulis, pelas almas perdidas, levou-a a abdicar do seu conforto para ir morar num bairro pobre e perigoso para assim melhor conhecer as necessidades do povo que ele queria alcançar para Jesus. Amy confiava em Deus, confiava que Deus a protegeria, que cuidaria e que orientaria em todas as situações e em todos os momentos. E mesmo com as suas dificuldades, nas diferentes situações que ela vivia, Amy estava decidida a cumprir o plano de Deus para a sua vida e tornar-se missionária no Oriente. Então o que foi que ela fez? Preparou-se o melhor que podia numa escola para missionários, uma escola cristã, seria um instituto bíblico nos dias de hoje, e claro, foi então para o Oriente. A experiência no Japão, infelizmente, teve que ser encurtada por causa do seu estado de saúde, mas aquele tempo que lá passou, ele aprendeu muitas coisas. Aprendeu que para conhecer o povo, nós temos que ajustarmos-nos,
procurar saber a sua língua, respeitar os seus costumes, para não atrapalhar o trabalho missionário. Bom, despeço-me em japonês, desta vez, sayonara, e vamos acrescentar o japonês na música que Amy tanto gostava. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, a Bíblia assim o diz. Wagashu Yesu, Wagashu Yesu, Wagashu Yesu, Wareo Waisu. Wagashu Yesu, Wagashu Yesu, Wagashu Yesu, Wareo Waisu. Até a próxima! Meus amigos, chegamos ao final da nossa programação de hoje. Agradecemos muito a tua presença. Espero que tenhas gostado, que tenhas divertido imenso e que tenhas aprendido também uma nova maneira de fazer a tua luz brilhar. A palavra-chave de hoje qual foi? Confiança. Muito bem. É importante, é necessário confiarmos em Deus. Obedecer, ser fiel, está ligado à confiança. Quando nós confiamos em Deus, nós obedecemos. Quando nós confiamos em Deus, também lhe somos fiéis. Não é assim? Bom, espero que tenhas então aprendido, divertido. Se não és inscrito no programa, inscreve-te. Ativa o sininho das notificações para seres avisado da próxima programação e acompanha-nos no nosso canal, tá bom? Então até breve, obrigado, Deus te abençoe, adeus, tchau!